A graça e a paz do Senhor Jesus para toda a igreja e para todos os amigos, para toda a igreja na face da terra. Que Deus abençoe a nossa nação e nos dê o livramento e a orientação para que nós possamos viver bem e que possamos agradar o coração dele, o coração de Deus. Hoje nós vamos estudar a lição de número 10, a última defesa de Jó. Jó fez defesas diante das acusações dos seus amigos. Os seus amigos foram contra Jó, insistindo que Jó estava em pecado e que era necessário declarar o pecado, mas Jó se sentia inocente. Para confirmar isso, o próprio Deus falou para Satanás: "Viste Jó, meu servo, homem justo e temente?" Aí começou o diálogo do adversário para acusar a Jó. Então nós precisamos extrair conhecimento destas lições sobre Jó, para sabermos que o adversário, ele é terrível, ele ataca sem dó. Conforme a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. E Jesus veio para dar vida e vida em abundância, o Senhor Jesus. É diferente. O nosso texto áureo da lição: ou não vê ele, ou seja, ou não vê Deus os meus caminhos e não conta todos os meus passos. Jó já tinha a convicção de que Deus conhecia os caminhos dele e também conhecia os seus passos e contava os seus passos. É verdade, ele conhece todas as coisas e todos os nossos movimentos. Por isso nós devemos intencionar nossa mente para agradar a Deus. Por quê? Por causa do temor que devemos ter ao Senhor. É necessário termos temor a Deus, ao Senhor. Ele é o Deus que nos livra, nos salva, e é o Deus que nos formou, nos produziu. Pelo poder da sua palavra, ele nos formou e nos deu corpo, alma e espírito. Os três são construções complexas: corpo, alma e espírito. E o Senhor fez. Não veio de nós, mas veio dele. E a verdade prática: ao olhar retrospectivamente para o passado, lembro o quanto Deus trabalhou nele. É verdade. Quantos livramentos Deus me deu no passado e eu não tinha conhecimento e nem ele me avisou. E nele me disse que me livrou. Ele livrou porque é pai e ama. Não precisa dizer: "Olha, eu te livrei." Não precisa. Assim como Deus me livrou, Deus te livrou também. Pessoas que têm o temor a ele, pessoas que não têm o temor, Deus livrou também. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Jó, capítulo 29, versículo 1 a 5. Capítulo 30, versículos 1 a 30, desculpe. Jó, capítulo 29, versículo 1 a 5. Capítulo 30, versículo 1 a 5. E capítulo 31, versículo 1 a 5. Então, são capítulos 29, 30 e 31, cada capítulo, os versículos de 1 a 5. Jó faz a sua última defesa. A nossa introdução. O capítulo 31 do livro de Jó encerra com a seguinte frase: "Acabaram-se as palavras de Jó." Ele faz a sua defesa e fica quieto. Jó não tem mais o que revelar, nem o que discutir, e nem mais o que explicar. Capítulo 31 de Jó, versículo 35, está assim escrito: "Ah, quem me dera um que me ouvisse. Eis que o meu intento é que o Todo-Poderoso me responda." Jó não desistia de Deus e nem aceitava que a sua vida encerrasse daquela maneira. Ele precisava falar com o Senhor. E ele continuou: "E que o meu adversário escreva um livro." Se Jó profetizou,
um de seus amigos escreveu o livro de Jó. E não Moisés, porque Moisés não era adversário de Jó. Eu estou falando se Jó, porventura, profetizou. E ele disse no versículo 36, por certo que eu o levaria, ou seja, levaria o meu adversário sobre o meu ombro. Ou seja, o adversário teria um registro na Bíblia, ou pelo menos notícia, por causa da vida de Jó, por causa do seu temor a Deus, da sua fidelidade, da injustiça praticada sobre ele. E ele disse, sobre mim o ataria como coroa. Ou seja, essa pessoa serviria para coroar a vida de Jó como um homem íntegro. Então eu imagino, é um pensamento meu, que possivelmente um dos seus amigos escreveu esse livro e os estudiosos apontam para Eliú, mas não há no mundo quem tenha certeza que escreveu o livro de Jó. E ele falou assim, Jó falou assim, o número dos meus passos lhe mostraria, como príncipe me chegaria a ele, mas a ele, nesse caso, a Deus. Jó já se referia a Deus. E se a minha terra clamar contra mim, e se os seus regos juntamente chorarem, ou seja, tudo contra Jó, se comi a sua novidade sem dinheiro e sufoquei a alma dos seus donos, ou seja, se eu fui injusto, então por trigo me produza cardos, ou seja, por trigo, que é um cereal importante, me produza praga lavoura, e por cevada, ou seja, cereal, joio. Ele disse, olha, se eu fui injusto com alguém, e se comi a sua novidade sem dinheiro e sufoquei a alma dos seus donos, ou se eu fui mal, então que eu desapareça e que apague o meu nome. E Jó foi esse homem seguro, não é assim, diante de Deus e diante dos seus adversários, diante dos seus acusadores. Ele não aceitava aquela situação, ele estava passando por ela, mas não se conformava com aquilo. Nessa lição nós veremos a lembrança de Jó acerca de sua prosperidade material e espiritual, do tempo da sua adoração a Deus e das bênçãos que o Todo-Poderoso concedia à sua casa. Conforme eu disse, Jó não aceitava que as coisas terminassem daquele jeito. Ele precisava falar com Deus. Quantas vezes nós precisamos falar com Deus? Quantas vezes durante o dia nós precisamos falar com Deus e nós falamos com Ele mesmo? Nós nos comunicamos com o Senhor em Espírito e Deus avalia, sabe, Ele recebe a nossa oração. Antes mesmo de nós orarmos, Ele já sabia que nós íamos orar. É um poder extraordinário. Mas Ele recebe as nossas palavras. E cabe ao Senhor devolver ou resolver a nossa situação naquele dia ou deixar para o tempo dele. Precisamos aprender a ter paciência. Quantas pessoas falam, sem conhecer a história de Jó, diz, esse homem tem a paciência de Jó. Tópico primeiro. Jó relembra seu passado de glória e sua prosperidade material e também espiritual. Relembrar não é pecado. Pecado é rejeitar ao Espírito Santo, rejeitar a Deus. Desprezar o sacrifício de Cristo é pecado. Mas você relembrar e você até lamentar não é pecado. Você lamenta, você lembra
Você se lembra do seu passado, que era um passado saudável, de repente as coisas não andam mais do mesmo jeito, você sente saudade. Mas aquelas lembranças de um bom passado te dá força para você superar os problemas do presente. Deus nos ensina a ter resistência. E o livro de Jó é um livro muito importante para nós. E Jó demonstra um sentimento nostálgico em relação ao seu passado. A primeira coisa que se lembrou desse passado glorioso foi a comunhão que desfrutou com Deus. Ele era sacerdote da sua casa, ele prestava sacrifício ao Senhor, holocaustos ao Senhor, para que Deus perdoasse todos os pecados que porventura houvesse. Jó tinha uma vida limpa. Lembrava-se também das bênçãos sobre ele e a sua família, sobre a orientação de Deus em meio às dificuldades. Nós vamos ler Jó 29, capítulo 29, versículo 3, para confirmar o que eu acabei de dizer. Quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça, e eu com a sua luz caminhava pelas trevas. Uma palavra maravilhosa, né? E eu com a sua luz caminhava pelas trevas. É assim que acontece conosco. Nós somos luz desse mundo e caminhamos em um mundo tenebroso. E o Senhor é conosco, Ele nos abastece de força para nós resistirmos os dias que são maus. E Jó também lembrava da presença real de Deus na vida dele. Olha, capítulo 29, versículo 5. Quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo, e os meus meninos, sabe os meninos? Aqueles que cresceram e que foram mortos, em redor de mim. Essa lembrança quebra o coração. Quando eu vivia em paz, e o Todo-Poderoso estava comigo, ou seja, me abençoava, e os meus meninos em redor de mim. Quem lembra de uma coisa dessa, chora. E os meninos, já homens e mulheres, foram destruídos. E Jó ficou só. Perdeu bens, perdeu animais, perdeu tudo. Com ele e a mulher. Então dá para lembrar mesmo. Então relembrar não é pecado. E Jó extraía daqueles momentos que ele teve com Deus e sabia que desfrutava das bênçãos do Senhor, ele extraía ainda força para sobreviver àquela situação difícil, sabe? E ele foi caminhando e prosperando em Deus, observando os passos de Jó, até que por fim, mais adiante, nós falaremos o livramento que Deus deu àquele homem, porque ele perseverou diante do Senhor. Subtópico 2, o reconhecimento social de Jó. Jó também se lembra de sua antiga condição social, quando exercia a função de um respeitado juiz de sua cidade. Pouca gente sabe disso, né? Que Jó, ele tinha autoridade sobre aquela sociedade, era um homem que procurava a justiça e o bem-estar social. Está no livro de Jó, capítulo 29, versículo 7. Assim está escrito: quando saía para a porta da cidade, e na praça fazia preparar a minha cadeira. Jó tinha um lugar privilegiado e era muito honrado. Ele era reconhecido como um homem de bem daquela sociedade, exercia
uma função com status de juiz, aquele que julgava causas, que defendia os pobres e punia os opressores. Então Jó era essa pessoa. Imagina os seus amigos acusar um homem desse, não é? Tanto os jovens como os velhos o procuravam para ser orientados. Para serem orientados, no capítulo 29, versículo 8. Assim está escrito: os moços me viam e se escondiam, e os idosos se levantavam e se punham em pé. Isso é honra. É honrar um homem que tinha na sua consciência a consistência de que deveria exercer um papel social, porque ele tinha condição. Ele era bem posicionado naquela sociedade, um homem rico, e também tinha a sabedoria de Deus. Nós estudamos sobre sabedoria na lição passada. E a sabedoria vem do Senhor. Quem quer sabedoria, peça a Deus. E Jó tinha a sabedoria de Deus para orientar aquelas pessoas. Então era um homem que tinha um posicionamento social invejável. Ele ajudava o desvalido, dava orientação de forma sábia e agia com justiça. Então, acusar um homem desse de quê? Na sua busca pela justiça, Jó protegia os pobres e punia os opressores, conforme eu falei, está no capítulo 29, versículo 17. Ele disse: e quebrava os queixais do perverso, e dos seus dentes tirava a presa. Veja, né? Ele ia, né, para cima para resolver o problema, para livrar as pessoas da opressão, da injustiça social. Dos seus dentes tirar a presa é desgarrar as pessoas daquela situação de sofrimento para um ambiente de alívio, de paz e de reconhecimento. Então Jó tinha essa predisposição dentro da sua alma e dentro do seu espírito. O seu amor e defesa pela justiça eram-lhe como uma vestimenta e adorno. Bora ver o que diz no capítulo 29, versículo 12. Ele disse: porque eu livrava o miserável, que clamava, como também o órfão, que não tinha quem o socorresse. A bênção do que ia perecendo vinha sobre mim, e eu fazia que jubilasse o coração da viúva, ou seja, ele defendia e apoiava a viúva. Ele procurava aliviar o sofrimento da viúva. A pessoa, quando perde um ente querido, perde o marido, perde a mulher, uma pessoa da família, vem a tristeza. E Jó fazia com que houvesse o amparo emocional, para que fluísse o bem-estar e adaptação da pessoa àquela situação de perda. E Jó apoiava. E ele disse, cobria-me de justiça, ou seja, ele fazia o bem, então havia um reconhecimento para ele. Cobria-me de justiça, e ela, a viúva, me servia de veste, ou seja, de amparo. Gerava para Jó um conceito de um homem que gostava do bem-estar das pessoas. Então essa vestimenta aqui ampara a gente do sol, do frio. E Jó ficava numa situação não de alegria, mas ficava numa situação de conforto, porque sabia que estava ajudando as pessoas. E disse, como manto e diadema era o meu juízo. Veja que maravilha, né? Ou seja, a consciência dele em apoiar as pessoas que ali ficavam desamparadas. Ele disse, eu era o olho do cego e os pés do coxo. E dos necessitados
era pai e as causas de que não tinha conhecimento e queria com diligência. Então Jó, ele era essa pessoa que procurava praticar justiça em meio à sociedade. E ele, fazendo assim, se sentia bem no seu estado da alma e também do espírito. E isso lhe servia como vestes, como amparo, como defesa. Ele ganhava cada dia mais o vigor para ajudar as pessoas. Então, Jó, tendo agido com justiça e equidade, nada mais natural que esperasse que seus dias terminassem em paz com a sua família. Mas, ao contrário disso, não estava em sua agenda terminar a vida sem saúde, sem honra e sem paz com as pessoas e sem paz com Deus. E Jó não conformou-se. Ele queria falar com Deus. Tópico 2. Jó lamenta seu estado presente. Subtópico 1. Desprezo por parte dos jovens e das classes menos favorecidas. Após Jó lembrar com tristeza da sua antiga condição social próspera, ele lamenta o ponto que havia chegado, a miséria em que estava. Não é para menos uma pessoa reclamar ou lamentar, quero dizer. Lembrar-se de uma situação que era próspera, que havia paz e unidade na sua casa, de repente estava tudo desfeito. No Antigo Testamento, as pessoas mais velhas eram objeto de respeito, não somente pelas pessoas mais idosas, mas também pelos mais jovens. E Jó lamenta no capítulo 30, versículo 1. Ele diz assim: Mas agora se riem de mim os de menos idade do que eu, e cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho. Eram pessoas que eram consideradas escolha da sociedade, que levava a vida de qualquer jeito e não queria um ajustamento social equilibrado para a sua família. Eram pessoas que gostavam de viver desprezadas mesmo e que não mereciam confiança. Então Jó, ele não atraía essas pessoas para ele porque sabia que a condição social dessas pessoas poderia trazer algum problema para ele e para a sua família, assim como hoje nós também não podemos nos envolver com pessoas que ficam aí à margem da sociedade, que revelam perigo para as pessoas. Não quer dizer que Jó não tivesse amor, é porque não dá para a gente se relacionar com todas as pessoas e trazê-las para a nossa casa. Nós devemos interceder, compreender as pessoas, desejar-lhe o bem, dar uma orientação, mas é preciso a pessoa querer mudar de vida. Então Jó lamenta que de homem respeitado ele passou a ser visto como uma pessoa assim desprezada. Desprezada por aquelas pessoas que viviam à margem da sociedade, desprezadas por seus filhos, desprezada pelos nobres e também desprezado, Jó era uma pessoa desprezada pelos seus amigos, porque seus amigos o acusaram, ficaram por ali, por fim se juntaram a Jó, mas desprezaram a Jó na hora que ele mais precisava, trazendo-lhe acusação. Em Jó, capítulo 30, versículo 10 e 12, vou ler. Jó disse: abominam-me, ou seja, as pessoas abominam Jó. Abominam-me e fogem para longe de mim, e no meu rosto não se privam de cuspir.
é uma humilhação, não é? Via Jó como ninguém. Quem era o homem como Jó, que chegava nas praças e as pessoas levantavam-se para ele e preparavam a sua cadeira para ele dar orientação. E de repente tornou-se homem desprezado. Não é para menos relembrar os tempos bons e comparar com o estado de calamidade pelo qual Jó passava. Então, não se privam de cuspir em Jó. Jó suportou tudo aquilo. Ele disse no versículo 12: à direita se levantam os moços, empurram os meus pés e preparam contra mim os seus caminhos de destruição. Então passava perto de Jó e dá um chutezinho no pé dele. Vai para lá, escória. Quem eras tu? Tu não é nada. É humilhação, né? E Jó suportou tudo isso, mas ficou firme. Ele disse: mas eu quero é falar com Deus. Aleluia. Eu quero é falar com Deus. E Jó permaneceu diante do Senhor, gerando no seu coração esperança. Nós devemos fazer isso, gerar esperança em nossos corações. Quando nós geramos esperança em Deus, nós criamos uma comunicação. E essa comunicação, ela é real. Ela existe e Deus assimila a nossa comunicação, assimila o nosso intento. Então, que Deus nos livre de passar por uma situação que Jó passou. Porque levar cuspida e canelada nas pernas em um estado difícil, que ele se sentia impotente. A única potência que ele tinha era a sua esperança em Deus, e era uma grande coisa, uma grande força, porque ele alcançou a vitória. E depois as pessoas se arrependeram, né, dos feitos que fizeram contra aquele homem, um homem de Deus. Subtópico 2: abatimento físico e emocional de Jó. Jó se sente abandonado por Deus. Ele tinha hora que pensava que Deus tinha se distanciado dele, e Jó, penso eu que Jó perguntava: por que Deus afastou-se de mim? Sendo eu um homem que procurava a justiça e a equidade, e que ajudava as pessoas e que tinha comunhão com ele, Deus afastou-se de mim. Por quê? Na verdade, Deus não estava provando Jó. No Salmo de número 42, versículo 1 a 5, assim está escrito, Salmo dos filhos de Corá, versículo 1: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Era a situação de Jó. A alma de Jó suspirava por Deus o tempo inteiro. Era sendo desprezado, sendo maltratado, fisicamente e emocionalmente atingido, mas Jó suspirava por Deus. A alma dele suspirava pelo Senhor. Versículo 2: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Era o intento de Jó. Quando eu me apresentarei ao Senhor, eu preciso falar com Deus. Oh, insistência! Essa insistência que nós apresentamos neste livro é para trazer para a igreja de hoje a perseverança, não desistir de Deus. Não se atrapalhe no meio da estrada. Vê o problema, vamos prosseguir. Como disse Jó, por acaso ele não vê os meus passos? É que Deus vê os nossos passos. Deus vê os meus passos, os seus passos. Nós precisamos estar alinhados com Ele o tempo inteiro.
Versículo 3: as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Eu imagino que aquela sociedade, povo ímpio da época, diz: cadê o homem? Cadê o Deus da vida dele? O homem justo, o homem que procurava agradar a Deus. Aonde está Deus? Aonde está o seu Deus, Jó? Imagino. Não os seus amigos, mas as pessoas. Aonde está o seu Deus? Nós sabemos que Deus existe, Ele é real. Ele está no controle de todas as coisas. O versículo 4: quando me lembro disto, lembro de dentro de mim, derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Versículo 5: porque está batido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Era o que estava acontecendo com Jó naquela época, né? E o salmista diz: espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Espera em Deus, amigo. Se não está bom, espera em Deus. Se está bom, espera em Deus. Confie no Senhor. É um exercício que não é fácil de se praticar. Que é em meio à dificuldade a pessoa continuar firme, perseverando. Tem hora que a onda vem, o barco balança, a água bate dentro do barco, tira-se a água, mas quando começa a encher o barco, Jesus entra em ação. Assim como aconteceu naquele dia quando os seus discípulos iam em meio ao mar e deu uma grande ventania, e o vento começou a soprar muito forte e começou a entrar água no barco. E Jesus lá no fundo do barco, descansando, não sei se era a propósito, e os seus discípulos: mas Jesus não está vendo, nós estamos aqui perecendo, olha, vai afundar. Mas não sabiam que Jesus era o dono das águas e também do vento, foi Ele que criou. E Jesus chegou para o vento e disse: aquieta-te. E o vento e as ondas pararam. E os seus discípulos falaram: mas que homem é esse? Até o mar te obedece. Os seus discípulos estavam aprendendo com Jesus naquela época. Não conheciam a Jesus ainda, estavam aprendendo com Jesus e conhecendo Jesus. Então, quando a onda vier para bater a sua alma, confia em Deus, confia no seu Jesus. Ele diz: todo poder, absolutamente todo poder foi me dado nos céus e na terra. Então, bora confiar nele. Jó imagina que Deus está por trás de todo esse sofrimento. Está no capítulo 30, versículo 19. 30, 19, Jó disse: Deus lançou-me na lama e fiquei semelhante ao pó e à cinza. Clamo a ti, mas não me respondes. Estou em pé, mas para mim não atentas. Irmãos, tem hora que estica tanto, sabe, a nossa batalha, que a gente cansa. Nós ficamos sufocados. Mas precisamos aprender que devemos confiar e esperar. Quando nós geramos a esperança, é porque nós estamos esperando que Deus nos atenda, que Deus nos dará uma resposta. E Deus dá mesmo a resposta, porque Ele não fica devendo resposta a ninguém.
Eu estava vendo essa semana um lindo cachorro de raça, e aquele cachorro tem bilhões de pelos. E eu pensei, Deus, isso é uma das raças de cachorro. E esse pelo, esses pelos, bilhões de pelos foram gerados por ordem do Senhor. E a construção desse pelo, a sua feitura, a sua utilidade, pensando em pelo de cachorro, né? Você imagina se eu for pensar na diversidade das coisas criadas. Então Deus estava no controle da vida de Jó. E conforme eu já deixei a entender que Deus não estava provando Jó, Deus não estava mostrando para o mundo que Satanás não presta, que ele é acusador, cruel, ele maltrata sem dó, sem sentimento, ele é psicopata, ele não tem sentimento, ele é maldoso, astucioso, ele envolve as pessoas nos detalhes e a pessoa não percebe. É preciso ter discernimento espiritual para entender quando o adversário quer envolver a pessoa. E a sociedade está cheia de envolvimentos. E muitos se envolvem em situações que desagradam o Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos estar atentos. Então Deus mostrou para o mundo, no livro de Jó, que o Satanás é um acusador. E também mostrou para nós que Deus acompanha os nossos passos, que seja na bonança, que seja na dificuldade. E Deus também mostrou no livro de Jó que Ele é o Deus que livra e o Deus que liberta. 3 mensagens. Satanás não presta, ele envolve o mundo inteiro. E sem discernimento nós caminhamos e às vezes nos inibimos de falar alguma coisa que possa gerar um livramento, um bem, porque nós tememos o peso das informações, o peso dos acontecimentos, mas é preciso termos coragem para falar quando Deus manda falar. Deus usa homens nessa terra para falar a homens. Pois bem, Jó, aquele homem de Uz, sentia-se caçado como um animal e desprezado, mas ele tinha um intento, que era chegar à presença de Deus, para se justificar diante do Senhor. E Deus sabia que Jó era um homem justo. Tópico 3. O futuro em aberto de Jó. Os seus amigos já haviam silenciado, não acusavam mais a Jó. Mas Jó sabia que tinha muita coisa para resolver ainda. Ele estava naquela situação de calamidade, uma situação de sofrimento e desprezo. E ele faz mais uma defesa em relação à sua ética sexual. Podia até que alguém estivesse pensando: Jó, você não tem falado, não tem pensado, mas tem olhado. Jó disse, no capítulo 31, versículo 1 a 4, disse: fiz concerto com os meus olhos, como, pois, os fixaria numa virgem? Quando Jó disse que fez concerto com os olhos dele, Jó estava dizendo que disciplinou a mente dele para não olhar para uma mulher, para uma virgem e ter desejo, porque sabia Jó que se tivesse desejo estaria pecando diante de Deus. Então ele disse que fez um concerto com os olhos, ou seja, disciplinou a mente. Outro dia,
numa pregação de um pastor amigo nosso. Ele disse que se esforçava para olhar para uma mulher, olhar para a alma e não para o físico. Ele precisava disciplinar a mente dele para olhar como Jesus olhava, olhar para a essência, que era a alma. Trocar as ideias do estado da alma e não olhar para o corpo, porque se olhar para o corpo peca. E assim foi Jó. Jó nos ensina neste versículo para que nós possamos pensar no nosso dia a dia, não só o homem, mas a mulher também, para olhar para a alma, não direcionar o olhar com intentos, com a intenção de conquistar ou de desejar, porque é pecado. Então Jesus aumentou a nossa responsabilidade. Então o que devemos fazer? Devemos evitar, disciplinar a nossa mente. É uma questão de adaptação do nosso cérebro. Assim como é para o estudo, o nosso cérebro se adapta a estudar, a pesquisar, a descobrir e a construir conhecimento. Ele também se disciplina a evitar que haja cobiça. Então precisamos evitar, devemos seguir essa palavra. Jesus disse: portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e tira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Jesus usou aqui uma figura de linguagem, não quer dizer que você vai arrancar o seu olho, meter uma faca e arrancar o olho, ou arrancar o braço. É que nós devemos arrancar o sentimento. Porque se não tirar o sentimento, se não disciplinarmos a nossa mente, o homem vai para o inferno, sem braço, sem olho, de qualquer jeito, né? Então é a questão de disciplina da memória. Vamos cuidar da nossa memória, cuidar dos nossos pensamentos. É uma batalha, porque esse mundo sopra o contrário, e vem lixo no meio. E a igreja, muitas vezes, não está preparada para se livrar desses insumos nocivos à vida, à alma e ao espírito. Precisamos ter um cuidado para que não pecamos diante do nosso Deus. E Jó justificou-se. Ele fez uma aliança com seus próprios olhos para evitar a luxúria e a impureza quando olhasse para uma mulher, para uma donzela. Ele disse: eu não pego, eu não quero. Eu quero é Deus. Eu quero é falar com Deus. É maravilhosa a presença de Deus. A presença de Deus é mais doce que o mel. E traz prazer, traz alegria. Traz para nós um estado de inocência. Um alívio de paz, né? Então Jó tinha essa capacidade, né, de administrar os seus pensamentos. Então, igreja, pensa nisso. Administre os seus pensamentos. Você que não conhece a Jesus, administre os seus pensamentos. Uma coisa linda que Deus te deu foi o seu cérebro, toda essa construção que Ele te deu para você pensar. Não lance fora as suas ideias, os seus pensamentos, não maltrate a si próprio, mas busque a paz em Deus e viva bem. Sobre o tópico 2, Jó em defesa de sua ética social. Ele se defendia. Ele sabia que tinha agido com justiça e não deixou um legado atrapalhado para as pessoas. Ele não havia deixado mau testemunho para ninguém. Era um homem que tratava o órfão e a viúva com humanidade, com justiça. Os seus escravos, mesmo sendo sua propriedade, tinham liberdade. E quando se apresentava a Jó, Jó dava-lhe
os bons conselhos. O seu comportamento ético-social o habilitou a agir como tribuno dos desvalidos. Então ele socorria os desvalidos. Quer dizer, é um exemplo maravilhoso, né, de uma pessoa que se preocupa com a outra pessoa. O sentimento de empatia é você não colocar-se no lugar do outro, mas entender o outro, né? É você compreender as suas razões, acompanhar o seu raciocínio e não confrontá-lo, porque se confrontar a gente acaba se envolvendo e não fica bem, não fica bom o testemunho. Então o apóstolo Paulo orienta, nesse caso, a carregar carga dos outros com eles, né? Ajudá-los a passar essa grande travessia, a travessia da dificuldade. E Jó tinha essa habilidade. Ele ajudava as pessoas necessitadas. Em Tiago 1,27, Tiago diz: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Que maravilha, né? Então, visitar os órfãos e as viúvas. Uma pessoa órfã e viúva está desamparada, olha para um canto, para outro, falta ali uma oportunidade. Parece que as portas estão cerradas. Então, visitar e ajudar essas pessoas que estão num estado de tristeza ou meio prisão, agrada o coração de Deus. E também o apóstolo Tiago nos orienta a guardar-nos da corrupção deste mundo. Não se envolva com a corrupção, porque Satanás está no meio. E ele não tem dó, não. Quando a pessoa entra na corrupção, ele começa a articular a derrota da pessoa. São pessoas sendo presas, pessoas sofrendo, pessoas sendo maltratadas, pessoas assim. Tem de tudo nesta vida, né? Nesse tempo presente, parece que está pior, porque também a população aumentou. Então a incidência de desastres e tragédias é bem maior do que antigamente. Então, cuidar dos órfãos e das viúvas é um mandamento bíblico. Nós não podemos desprezar, deixar uma criança passar necessidade. Outro dia, nós encaminhamos uma ajuda para uma família. Não entregamos, mas a entrega foi feita por outra pessoa. E foi no meio umas bolacha Maria. E quando a criança viu, disse: mamãe, bolacha Maria. Olha, fazia tempo que aquela criança não comia bolacha Maria. Então, uma necessidade daquela criança sem defesa. E Deus se agrada quando nós ajudamos, né? A gente tira um tanto do nosso e administra para ajudar as pessoas. Então Jó era assim, ele era tribuno dos desvalidos e procurava sempre ajudar as pessoas. Por isso que ele faz a sua defesa, a sua ética social, o seu comportamento, né, no meio das pessoas e os seus relacionamentos, o seu respeito que ele tinha. E tendo ele isso no passado, né, naquele momento de sofrimento, Jó era abandonado mesmo. Conforme eu li, as pessoas cuspiam e chutavam os seus pés. Como se dissesse: sai, cachorro, você era, agora não é mais, né? Isso é ingratidão. E Jó não tinha esse coração. O que Jó queria? Jó queria se apresentar diante de Deus. Subtópico 3. O último subtópico da lição. Jó busca resposta de Deus. Jó, capítulo 31, versículo 35. Jó falou: ah, quem me dera um que me ouvisse. Eis que o meu intento é que o Todo-Poderoso me responda e que o meu adversário escreva um livro. Então Deus estava acompanhando a vida de Jó, aquele estado de sofrimento. E Jó
pela sua relação anterior com Deus, ele firmou-se, estribou-se na certeza de que Deus estava no controle e que acompanhava os seus passos e sabia dos seus caminhos. E sabia também que Jó não havia pecado. E Jó se sentia acuado diante de um quadro complicado e um estado de sofrimento terrível. Ele já havia feito uma viagem no seu passado, analisado o seu presente, mas o seu olhar estava no futuro, o seu olhar estava em Deus. Jó não desistia, ele é um exemplo de resistência. Jó é um exemplo de força para os nossos tempos. Que nós não devemos desistir e saber que Deus está no controle, mesmo que as coisas estejam balançando para um lado ou para o outro lado. Mesmo que as coisas percam o equilíbrio, Deus está no controle. Mas é preciso que nós alimentemos a esperança em Deus pela fé. Nós não podemos desistir. E Jó quer se apresentar diante do Senhor. Jó, capítulo 31, versículo 37. Ele disse: o número dos meus passos lhe mostraria Deus. Como príncipe me chegaria a ele, a Deus. Jó falando isto, né? Disse que como príncipe chegaria a ele. E Jó tinha ainda a esperança que Deus haveria de dar uma resposta a ele. Jó não perdeu a esperança, ele insistiu. Ele insistiu porque ele conhecia Deus. Jó tinha uma experiência anterior com Deus, como pouca gente da sua época, ou talvez como ninguém. Por isso que Jó não desistiu do Senhor. Naquele tempo, Jesus Cristo não havia se manifestado ainda, mas nos nossos tempos, Jesus Cristo se manifestou. Então, como podemos nos apresentar diante de Deus e justificar os nossos atos? Pela graça de Deus, por meio de Jesus Cristo, o Filho de Deus, Ele mesmo nos justifica. Eu tenho o costume de falar que nós temos um histórico, e esse histórico Deus contempla. Mas como aquele ladrão na cruz do Calvário, que falou com Jesus e disse: lembra-te de mim quando entrares no reino de Deus, lembra-te de mim. Palavra maravilhosa, né? Lembra-te de mim. E Jesus disse: na verdade vos digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então nós precisamos aprender a falar como aquele ladrão, né? Como aquele ex-ladrão, homem salvo. Lembra-te de mim, Senhor. Como Neemias na reconstrução dos muros, quando os judeus estavam sendo atacados pelos adversários para não deixá-los reconstruir os muros, Neemias falou para os judeus: lembra-te de Deus. Então vamos lembrar de Deus, porque nós lembrando de Deus gera na nossa mente uma capacidade reativa aos problemas que afligem a nossa alma. E aí nós nos conectamos com o Senhor. E em Romanos capítulo 8, versículo 31, 32 e 33 está escrito: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus era por Jó, então quem seria contra Jó? Seus amigos? O próprio adversário? Porque o Satanás calou-se, né? Nunca mais mexeu com nada, ele caiu fora. A Bíblia diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resista. Treine os seus pensamentos. Eu estou treinando os meus pensamentos como nunca eu treinei. E é uma guerra. Eu sei que é uma guerra, mas eu preciso treinar os meus pensamentos para poder aumentar a luz da minha mente, da minha memória,
e do meu ser para que eu possa ser mais firme, ser mais produtivo na obra de Deus, para gerar mais autoridade espiritual. Treine a sua mente. Então, quem será contra nós? Versículo 32 diz: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Deus está falando de herança, sabe? Nós somos ricos nele. Deus não poupou o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo não recusou a proposta de Deus. E ele veio, sabe, a vida de Jesus Cristo foi extraordinária, né? Porque piscar de olho menos, uma criança ser gerada no ventre de uma mulher virgem, é coisa de Deus. Deus faz como quer. E Jesus aceitou essa transformação, essa encarnação. E nós sabemos a história do Senhor Jesus Cristo. Ele foi para a cruz do Calvário para nos salvar e nos justificar. E assim como aquele ladrão, tem gente que pede perdão a Deus na última hora, mas um perdão de coração. Deus é bom e perdoa. A pessoa chora, a sua alma chora diante do Senhor. Deus perdoa. E o histórico daquela pessoa às vezes tem só uma frase, 2 frases. O restante Deus apagou, Deus não lembra. Então é preciso perseverarmos diante do Senhor. O versículo 33 diz: quem intentará acusação contra os escolhidos? Quem intentará acusação contra os escolhidos? Será Satanás que vai nos acusar os escolhidos? Ora, se Deus é por nós, quem será contra nós? Os escolhidos de Deus, é Deus quem os justifica. Nós somos dele, é ele quem nos justifica pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Cristo é o nosso advogado e ele justifica. Quando ele justifica os nossos pecados, Deus sela. Deus perdoa os nossos pecados. Então Jesus Cristo é mais que um diamante, mais que o valor das pérolas, mais que o valor dos metais preciosos para nós, muito mais elevado, porque os materiais preciosos são físicos. Jesus é espírito. Conforme eu disse nessa lição, todo poder, ele disse, todo poder foi me dado nos céus e também na terra, todo poder. Poder de mudança, poder de transformação, poder de manutenção, poder de salvação, poder de todas as coisas. Nós somos uma partícula dele. Então nós precisamos entender que ele nos fez para o louvor da sua glória. E o versículo 34: quem os condenará? Oxe, quem vai condenar nós? O adversário, o Satanás, não condenou a Jó, caiu fora, que Jó resistiu. Então quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, olha à direita de Deus, e também intercede por nós. Ou a perseguição, não é? A acusação, Jó não desistiu de Deus diante da acusação. Ou a fome, a escassez estava na vida de Jó. Ou a nudez, Jó estava ali só o couro e o osso. Ou o perigo, ou a espada, Jó perseverou diante do Senhor. Assim a igreja de hoje deve perseverar na presença do Senhor, porque a vitória é nossa, em o nome do Senhor Jesus. Fiquem com Deus.